Para ampliar seu bem-estar, estar numa rede é uma boa opção. Rede Olon Vida Plena para Todos, uma parceria de solidariedade entre a Federação Espírita do Estado da Bahia e a Sociedade Olon. Sua oportunidade de servir e sentir-se participante de uma história de transformação social. Entre no site da Sociedade Olon e conheça os projetos comunitários que abrangem cerca de 35 mil pessoas. Solidariedade, comprovadamente melhorando a qualidade de vida e a longevidade de todos. Bem-vindos, internautas, a este nosso encontro com o sagrado. Uma necessidade vital para as nossas realizações psíquicas, espirituais e com correlatos materiais. É hora de sentir a poesia do sagrado, a energia psíquica que emana dessas fontes superiores e sintonizar com elas. É hora de fazer com que o nosso sentimento brilhe na busca de transcendência, de espiritualidade mais avançada, de vivências integrativas as mais variadas. Para os que estão chegando pela primeira vez nesse encontro, vale a pena recordar que este é um momento de união dos espíritas em torno de uma ideia, em torno de um pensamento transformador, em torno da busca do divino. Afinal de contas, nós precisamos incrementar a nossa busca daquilo que é transcendental, que é a nossa origem e o nosso destino, que é Deus. E vamos fazê-lo das formas mais variadas de comunicação, de modo que sintamos que atingimos de alguma maneira, por esta ou aquela via, possibilidades de aprendizagem de forma variada. Então, a música, a poesia, o conto, a meditação, a reflexão, tudo isso fará parte do nosso encontro com o sagrado em todos os dias que nós vamos vivenciá-los. Por isso mesmo, que estejamos atentos à nossa tarefa de participação. Não é uma tarefa tão simples como pode parecer. É necessário que a gente sinta desde o começo, daí a pontualidade, a presença dessas mensagens em nossas vidas. Depois que continue sintonizado, concentrado, para perceber as nuances espirituais que emanam de cada mensagem, de cada maneira de se comunicar, de cada forma de se vivenciar a experiência espiritual. Como vocês veem, ninguém vai ficar passivo. Ninguém. Desde que se dedique a experienciar este sagrado. É claro que isto não necessariamente nos levará aos píncaros da espiritualidade. Não quer dizer que chegaremos à glória da experiência luminosa, mas é um passo. Nós não estamos acostumados, no cotidiano, a viver esse tipo de experiência, a dedicar um horário específico para tentar avançar nas ondas espirituais e alcandorar-se de alguma forma nesta vivência, que é uma vivência de interioridade, de subjetividade, mas é também uma projeção de ondas mentais que criam uma psicosfera. Quando nós criamos esse momento, tínhamos em mente uma experiência que é narrada no livro Nosso Lar, quando toda a comunidade espírita, ou espiritual, melhor dizendo, paralisa suas atividades para entrar em estado de oração. E estabelecem contatos transcendentais, contatos espirituais os mais elevados naquele momento coletivo, porque a força do coletivo, de pessoas harmonizadas e sintonizadas com o ideal, permite a vinculação com outros entes e outras comunidades que agregam força, vigor, ímpeto, entusiasmo à renovação das pessoas. Por isso, todos estamos convidados a partilhar essa experiência enriquecedora que é a busca do sagrado, com um momento de reflexão inicial
sobre a forma de música, uma oração, um conto. Que estejamos, pois, neste verão, neste sábado, entregues a essa vivência que é muito significativa para a construção do nosso vir a ser evolutivo, o nosso passo sagrado para o transformismo da sociedade. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Sabe, você é minha sorte, o meu destino, a minha sintonia, o meu caminho, força de continuar. Sabe, você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão. Transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, a absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia, modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, álibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor é a cura, o amor é a cura. O amor é a cura, o amor é a cura. Emmanuel, o amor
Oremos através das palavras de Emmanuel. Senhor Deus, infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos, meu Deus, a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos, Senhor, a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, Senhor Deus, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E na hora de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dai-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, Senhor Deus, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos sempre filhos do teu infinito amor. E que tu, Senhor Deus, estejas sempre conosco, que seja assim. Era uma vez um rapaz chamado Teatá. Ele morava no Tibete, nas circunstâncias ali próximas à China, que vocês já conhecem. Ele estava no lago, na entrada da vila, radiante, cantando, sorrindo, quando de repente aproximou-se Semônia, a deusa da morte, coberta com um capuz negro, uma roupa toda negra e uma foice enorme que brilhava ao sol poente. Ele estremeceu. E aí ela disse com aquela voz rouca e tronante: Ah, Teatá, eu vim acabar com a sua alegria e o seu sorriso, porque hoje eu levarei a sua noiva para o país da morte. E ele estava sorrindo porque ele tinha ficado noivo, casamento próximo. A noiva era uma das moças mais prendadas do Tibete. Oh, costureira afamada, dedicada, iria ser uma esposa maravilhosa, mas ele tremeu. E ela disse, rindo, agora eu verei lançar lágrimas de sangue, Teatá. E ele se ajoelhou. Semônia, por favor, não leve minha amada. Eu levei tantos anos, eu estou agora com 30 anos, demorei de casar até que acertei a moça certa, prendada, uma moça maravilhosa, de família benquista aqui no Tibete. Não me faça isso. Mas ele apelou com tanta sinceridade, com tanto amor, com tanta fidelidade àquilo que ele estava pedindo, que Semônia parou, mas astuta como ela é, ela disse para ele, Teatá, eu vou lhe fazer uma proposta. Você tem 30 anos, pelos meus cadernos você vai morrer aos 90, então você tem 60 anos pela frente. Vamos fazer o seguinte, você dá metade da sua vida para sua noiva, ou seja, 30 anos, e aí vocês se casam, e você fica com 30, ela com 30. Quando completarem os 30 anos, eu venho aqui e levo vocês dois para o país da morte. Ele parou. Mas dar metade da minha vida, sim, você não a ama? Ele disse, então me permita que primeiro eu vá consultar 3 amigos queridos que eu prezo muito. E ela disse, pois não, mas às 18 horas, hoje, daqui a 12 horas, às 6 da manhã, eu estaria aqui para saber sua resposta. E ele foi correndo, bateu na casa do primeiro amigo, esclareceu todo o assunto, e o amigo disse, não, Teatá, não faça isso de maneira nenhuma. Há muitas mulheres e moças mais lindas e mais prendadas, mais dedicadas do que esta sua noiva. Não faça isso. Ele saiu assim, já meio abalado, foi na casa do segundo. O segundo amigo disse para ele, Teatá, não existe melhor coisa do universo do que o amor. Se você a ama, se dedique a esse amor, ela retribui esse amor, dê a metade da sua vida, você será feliz com ela por 30 anos e depois seguirão
a vida no plano espiritual, promovendo, programando outras vidas mais amorosas ainda. Ele ficou na dúvida, um disse que não deu, o outro disse que dê, ele foi ao terceiro amigo. No terceiro amigo, um velho mais experiente, mais dedicado, lá por seus quase 100 anos, disse: meu filho, não existe coisa melhor do que o amor. Mas se você está tão na dúvida, faça uma proposta semônia. Diga que você não vai dar os 30 anos, você vai emprestar a ela os 30 anos. E se ela trair você, não for uma boa mãe, não for uma boa esposa, não for uma boa dona de casa, aí você permite que semônia a leve para o país da morte e os dias, os meses que tiverem, os dias retornarão para você e você procurará outra moça. Ele gostou da ideia e se aprontou, se preparou. E aí, quando foi 6 horas da manhã, ele estava lá no lugar do lago, semônia apareceu e disse: e aí, você já resolveu? Ele disse: olha, eu resolvi, mas tem uma contraproposta. O que é? E ele contou tudo. Eu empresto a minha meia vida, 30 anos, e se ela não for boa esposa, não for boa mãe, não for boa dona de casa, então você leva ela para o país da morte e eu pego meus dias ou meses de volta, meus anos de volta, e aí procurarei outra esposa. Ela deu uma risada sutil e disse: está feito o pacto. Então, pode seguir. E ele, então, dias depois, celebrou o casamento, viveu feliz, coisa maravilhosa. E depois de 1 ano, ele teve uma criança linda. Era o sonho dele, o sonho dela, era um casal mais feliz do Tibete. E a criança o atraía, ele só ficava com essa criança no colo. Mas como ele era comerciante, precisava comprar mais produtos e mercadorias para a sua loja, viajou para a China. E lá na China, nas grandes cidades produtoras, ele adquiriu tudo o que precisava. Mas uma viagem para lá era na base do lombo do burro e levou mais ou menos uns 60 dias. Quando ele voltou, na entrada da vila, os 3 amigos estavam lá, em atitude circunspecta, de tristeza grande. E ele chegou, foi logo perguntando: o que foi que houve? O que foi que houve? Eles disseram em uma voz só: sua esposa foi levada por semônia para o país da morte. E seu filho está conosco em uma das nossas casas. Ele começou a chorar. Mas não pode, não é possível. E começou a dar uma crise, olha, de desespero. Surtou ali naquela hora e começou a bater a cabeça no chão do desespero, na areia, gritava, rolava. E os 3 saíram discretamente e foram embora. E aí, de repente, ele sentiu aquele arrepio nas costas, Semônia apareceu. E ele, então, agrediu Semônia, a deusa da morte. Você é uma mentirosa, uma traidora, você disse, porque meus amigos me disseram que ela foi uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma pessoa maravilhosa, cuidando de tudo, inclusive da minha loja, na minha ausência. E você vai e leva para o país da morte, não foi o nosso trato. Ela disse: calma, você não sabe o que aconteceu. Eu recebi ordens superiores para levar o seu filho para o país da morte. E quando bati na casa dela, ela parou e disse: peça qualquer coisa que eu lhe digo, mas não leve meu filho. Eu digo: eu quero a sua vida. Ela aceitou e eu a levei. Então você veja, você, para emprestar metade da sua vida, consultou 3 amigos. Ela, sem consultar ninguém, porque era o filho, ela deu a vida dela, ela se deu pelo filho. É esse tipo de amor que vocês, homens, precisam aprender. E é por isso que a história registra esse processo maravilhoso. Eu peço que vocês pensem nisso. E até o próximo sábado, com as bênçãos de Jesus amado e meu abraço paternal e carinhoso. Deus os abençoe. Você deve estar acostumado a ouvir palavras como religião, religiosidade, espiritualidade. Elas têm múltiplas interpretações. Mas no nosso caso espírita, nós devemos nos remeter a uma lei, a lei da adoração. Olha, adorar é uma forma de expressar a amorosidade a um ser transcendente.
é uma maneira de dizer que, além de nós, há algo que é muito maior, mais vasto, mais pleno, uma suprema ordem, uma suprema capacidade de criar, um supremo destino para todos nós. Talvez a gente esteja acostumado a imaginar, na ordem da religião, uma figura de natureza antropomórfica que a gente imagina ser próxima à noção de um ser humano que tem qualidades imensas, bondade, justiça, caridade, benevolência, aquelas virtudes que nós achamos que são pertinentes e nos dirigimos como se fosse um outro ser, só que numa amplitude mais vasta do que o ser humano. É claro que esta é uma fase da nossa compreensão da vida religiosa, da religiosidade, da espiritualidade. Mas, na lei da adoração, já nós nos permitimos avançar e perceber que, na verdade, nós somos seres imersos nessa causa primacial, nessa causa primeira, nessa modalidade de integração em que não estamos separados. E como não estamos separados, nós podemos, então, integrar-se a essa noção de um grande organismo cósmico em que há um aspecto imanente e há outro aspecto que é transcendente. Este imanente somos nós, chamamos a criação, e esse transcendente nós chamamos de Deus. Mas a imanência não está fora da transcendência ou da totalidade do ser. Nós não podemos nos separar e, quando o fazemos, é apenas um efeito da nossa consciência primária, da nossa consciência restrita, limitada, separatista. Alguém já nos disse que nós estamos mergulhados em Deus. Aliás, somos a sua representação criativa, amorosa, mas nós não percebemos assim. É como se estivéssemos esgarçados, separados, daí as nossas modalidades de se dirigir a ele, como se fosse o outro, o diferente. Nós entendemos assim. Um dia, porém, nossa consciência crescerá. A amplitude dela nos permitirá perceber que entre Deus e nós nunca houve nenhuma distância. O que houve foi uma restrição nossa, por sermos seres contingentes, criados, uma autoconsciência limitada que foi aprendendo progressivamente a descobrir o divino, que é o cosmos aqui num sentido muito mais vasto do que o cosmos físico, o divino que somos nós e o divino que é a gênese de tudo, a causa primária, a inteligência suprema do universo. Então, todas essas noções exteriores de religião, de cultos, de regras, de dogmas, serão vistos como vestiduras de um passado que foi necessário para mentes primárias, ingênuas, infantis, em certo sentido, na nossa aprendizagem. Também estaremos superando esta fase de pedir milagres, pedir soluções para os nossos problemas, pedir aquilo que nem sequer achamos que merecemos, mas por uma inusitada forma de entendimento, ele poderia nos favorecer de alguma maneira. Estaremos superando tudo isso. Mas estaremos vivendo um outro nível de realidade em que há o deleite da experiência luminosa, da experiência do sagrado em plenitude, da experiência da bem-aventurança, esta alegria genuína de sentir-se parte do todo cósmico do universo, nele nos movermos e nele nos realizarmos, como bem dizia o apóstolo da gentilidade Paulo de Tarso. Vejam que as nossas concepções podem crescer, podem amadurecer e aparecer a verdadeira, ou melhor, a mais plena religiosidade, a mais rica espiritualidade, que é aquela que nasce do íntimo do ser e contempla a transcendência num regime de adoração, o amor àquilo que transcende a tudo que nós somos enquanto criaturas humanas, enquanto seres criados de um modo geral.
Pensem nisso. Qual é a sua religião, no sentido íntimo? Qual é a sua religiosidade, a sua vivência interior, subjetiva? Em que grau está desenvolvida a sua espiritualidade? E você descobrirá que está numa verdadeira escada, uma ascese, uma marcha evolutiva que pode acelerar, porque você é o sujeito da sua história em termos de manifestação do Espírito. Para ajudar-nos nesse aspecto, que tal passarmos alguns minutos em pura referência a esse tipo de relação nossa com Deus? E essa referência, ouvindo uma música, vendo uma paisagem, silenciando a nossa mente para nos projetarmos para além da razão analítica e sentirmos as brisas suaves que vêm através da intuição, das influências espirituais inspiradoras que esse momento pode nos permitir. Então, nos dediquemos a este instante de ouvir, silenciar e perceber-se na sua verdadeira e íntima religiosidade, espiritualidade, que é a verdadeira religião.
Deus sempre. Do livro Filho de Deus, pela mediunidade de Divaldo Franco, o espírito de Joana de Ângeles. A nossa benfeitora hoje vai falar da solidão, desse vazio, esse sentimento que corrói a alma e que nos deixa assim tão soltos no espaço. Quem nunca sentiu solidão? Quem nunca sentiu que tudo mais ao seu redor perdeu sentido em um determinado momento e não há ninguém a quem recorrer? É para essa pessoa que sente isso no coração ou que já sentiu algum dia que a nossa querida benfeitora nos traz um texto especial falando da solidão. É preciso lembrar que Joana já em outras páginas já nos trouxe coisas interessantes sobre a solidão. No livro O Homem Integral, por exemplo, ela nos diz que solidão é espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. E é hoje, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. O homem hoje, atropelado pela oportunidade do triunfo, que impede que o indivíduo, comunidade essencial do grupo, receba considerações e respeito de Joana, ou conceda ao próximo este apoio que gostaria de fruir, sente-se cada vez mais afastado, oprimido a estar vivendo a sua vida na sua eterna solidão. Porque não consegue dar, não consegue receber. A reciprocidade é a moeda que se cobra a todo ato praticado. As expectativas são elevadas e com isso, claro, quando vem a maré da desilusão, o coração esvazia, as coisas perdem o sentido e as pessoas caminham cabisbaixas achando que a vida ficou triste, apagada, sem luz, não é verdade? Hoje em dia, mais do que nunca, o sucesso social, ele não exige necessariamente valores intelecto-morais de Joana, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes de tudo, cobra os louros das circunstâncias favoráveis que se apoia na bem urdida promoção de mercado. Como diz Erguifon, estamos no mercado das carnes, estamos nas coisificações das pessoas. Uma sociedade hedonista que trabalha sempre e quase sempre buscando o prazer imediato, a satisfação por cada ato praticado. Não existe a ação desinteressada, existe sempre a expectativa de compreender as dinâmicas do momento, compreender a moda, atender aos ditames desta moda e ser engajado a qualquer custo, recebermos aí os likes das redes sociais. E isso temos que lembrar que essas ilusões, como diz Joana, são breves e são continuamente substituídas, graças, diz ela, à rapidez com que devora as suas estrelas. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nas áreas sempre superficiais e interesseiras. Joana diz ainda que o medo de ser deixado em um plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Portanto, nossa querida amiga vem nos trazer nesta página do Filho de Deus um alento para dizer que nós não estamos sós. Pensamos assim quando projetamos para fora de nós as necessidades que podem ser muito bem satisfeitas pelos recursos da alma e do coração. E ela diz assim: por mais terrível que se apresente a situação, segue adiante sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Se os amigos te abandonam ou te abandonaram, ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram,
Se os parentes e os afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces, se tudo te empurra por motivos outros ao limite do estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. Não perca a fé. Não perca, em hipótese alguma, o brilho da sua vida. Porque, em verdade, nós não estamos sozinhos. Em verdade, nós estamos acompanhados de um brilho magnífico do divino em nós. Quando falamos da busca do sagrado, estamos falando, nos referindo a isso. Não estamos falando de irmos às capelas, aos montes, às grutas, às regiões especiais do planeta, em busca de uma luz que venha diretamente de algum lugar especial, do céu ou da terra. Estamos falando da busca do sagrado em nós. Estamos falando de algo que existe no homem e que a nossa amiga, a nossa benfeitora, esta nossa querida amiga da alma, Joana de Ângeles, nos traz e nos ensina a esperar com paciência. E ela diz assim: é provável que te sintas a sós e que aparentemente estejas sem companhia. Nesse mundo de hoje é muito comum que as pessoas se sintam assim. Isso, porém, embora seja uma realidade física, material, não é uma realidade espiritual. É apenas um reflexo momentâneo do estado de alma que te assalta. Muitas pessoas estão acompanhadas de um séquito de pessoas outras e se sentem sozinhos. Outros preferem em determinados momentos aquele tempo de solitude, estar consigo mesmo, ouvindo o silêncio do seu coração, o eloquente silêncio do seu coração, ouvindo seus pensamentos em calmaria. Outras vezes queremos a balbúrdia, queremos a confusão, queremos o barulho, o movimento da cidade, mas com autonomia de sabermos que nos momentos em que aparentemente as pessoas não estão em nosso entorno, jamais estamos sozinhos. Nunca estais sozinhos, melhor dizendo, diz Joana, fazendo parte integrante da criação. Esta força, a criação, o divino, está em ti, quanto nela te encontras. O que falta nessa questão? Se ela está em mim, se eu estou nela, falta que eu me encontre com ela, que eu vá ao seu encontro. Por isso o exercício do sagrado é algo absolutamente necessário para nós. Para vivermos numa selva como essa que se apresenta, é mais do que tudo necessário, importante que nós tenhamos a atenção de buscar esta força interior e irmos para o mundo com alegria, com amor, prontos para os embates, sem desfalecimentos. No lugar onde estejas, diz Joana, Deus está contigo, no lar, no trabalho, no esparecimento, no repouso, na doença, na saúde, nele aurindo consolo e forças para prosseguires nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com o seu amor, com o amor do divino. Mesmo assim, mesmo que nós estejamos afastados, desconectados, ele, mesmo assim, permanecerá contigo. Em hipótese alguma, essa força se afasta de nós. Podemos nos sentir vazios, mas não estamos. Podemos nos sentir sozinhos, mas não estamos. Podemos sentir que falta alguma coisa, mas talvez não nos falte nada.
apenas e tão somente perceber o quanto de completo nós já somos. Estás unido, diz Joana, a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com as que chegam. Aqui é o desapego, mas não é o desapego desamoroso. É o desapego do deixar as coisas fluírem no seu tempo, da sua forma. Entender os movimentos das pessoas, dos espíritos, das coisas do mundo. Entender a impermanência do mundo, aceitar os movimentos da natureza, da vida. As pessoas chegam, as pessoas partem, as pessoas vêm e outras se vão. Faz parte das dinâmicas de cada vida. E nós precisamos compreender isso. Autocontidos na nossa força interior, que nos dê a condição de perceber que mesmo quando aparentemente todo mundo se foi, nós continuamos firmes e presentes nesta iluminação pelo divino. As criaturas passam como veículos vivos. Que imagem bela, diz Joana. As criaturas que passam são como veículos vivos. Têm um destino e não as podes deter. Compreendendo esse impositivo, faze-te o amigo e irmão daqueles que encontrares pelo caminho, não o retendo ao teu lado, nem te fixando no lado dele. Ajuda-o e segue. Pode parecer que aqui tem uma coisa do desamor. Não, não é. Amar é libertar. Amar é compreender. Amar é entender o tempo das pessoas e das coisas. Amar é permitir que as pessoas se desenvolvam, cresçam, partam, sigam suas vidas. Amar é libertar, sabendo que aquele tempo especial em que estivemos juntos foi maravilhoso e que se algum dia voltar novamente, valerá muito a pena. Confiar que na grande celebração do divino, em breve estaremos todos juntos mais uma vez. Só Deus, diz Joana, porém é sempre o constante companheiro. Por isso, nunca, jamais te permitas sentir solidão. Estou partindo, o tempo é breve, a pressa, a hora não espera, a sombra fria da indecisão. Vou secar a minha ira, libertar o pensamento, deixando o amor regar o coração. Vou me aliar às flores pra adornar os dias, convidar a paciência pra ser minha companhia. Canto e peço a alegria pra não ser mira da tristeza, manter ilesa a minha emoção. Vou cobrir meus passos de coragem, fortalecer
meu sentimento, fazer da fé a minha proteção. Vou me redimir com Deus, findar o pecado, acreditar na esperança e transformar o meu olhar pro futuro que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de abraçar o mundo, multiplicar a oração. É tempo de gentileza, de manter a vela acesa. É tempo de gentileza, de manter a vela acesa da comunhão. Da comunhão. Da comunhão. Da comunhão. Se você compreendeu bem que é um representante de Deus no mundo, na história, se você se sentiu aproximado dessa comunhão que um dia será unificação plena, então está na hora de agir. A oração também é ação. Ação transformadora do mundo. E em que sentido? No sentido evolucionário. Criar novas possibilidades estéticas, novas concepções científicas, novos valores espirituais, são atividades que podem ser contínuas na nossa vida. Como alguém nos ensina, é preciso espiritualizar a matéria, as formas do cotidiano, experienciar a vida de tal maneira que o reino dos céus, a experiência subjetiva interior da plenitude de Deus, subordine tudo o que é o reino da matéria. Isso é fundamental nesse momento da nossa evolução. Importante transferir a consciência para si mesmo, essência, espírito, e, portanto, subordinar toda a matéria. Mas há uma maneira de expressar o divino que é cotidiana, possível e experienciável por todos nós. Descobrir Deus nos outros, nas outras formas de existência, nos seres cósmicos da própria matéria. Descobrir que tudo isso faz parte de um grande todo e que nós podemos nos relacionar com este ímpeto que nasce da amorosidade, que é a marca do divino em nossas vidas. E entre essas formas de descobrir Deus, talvez a mais próxima, e a que nós sejamos mais sensíveis, esteja naquela situação da convivência com os outros. Nós podemos, sim, podemos encontrar Deus através dos outros. Normalmente nós chamamos isso de caridade, de amor ao outro. Esse amor livre de qualquer possessividade, esse amor que é doação, esse amor que é entrega. E esse amor pode se expandir para grupos, para organizações,
para famílias e agir. Agir. Não somente a ação é importante, mas o modo como nós nos movemos nessa ação. E olharmos a nossa intencionalidade, o nosso sentimento e proclamarmos ao mundo cada vez mais que respiramos o hálito de Deus, o hausto divino, e podemos manifestá-lo em quaisquer circunstâncias. É assim que convidamos todos a nos engajarmos nesses projetos de união da família espírita, a Caravana Baiana da Fraternidade, esses projetos de melhoria da qualidade de vida das pessoas, não somente física, mas educacional, espiritual, que todas as entidades espíritas bem organizadas normalmente estão executando. Estejamos, pois, neste dia, refletindo como vamos mostrar o Deus que nós já nos aproximamos e que já estamos superando a separatividade aos outros seres divinos, por ele criado, que estão em contingências adversas de um modo geral. E então saberemos realizar na vida comum a experiência do sagrado. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente em cada coração. Nunca deixe de seguir, esqueça a ofensa e a incompreensão. Se à noite o frio da invernia esconde a poesia da constelação, é da lei da natureza, saiba com certeza tudo passa. Quando algo parecer errado, veja o outro lado, mude a direção. Se acontecer que um vento leve por algum descuido vire um furacão, por favor não desista, fique com a paz. Por favor não desista, fique com a paz. Cante outra melodia, dance do seu jeito, faça acontecer. Escute o tom da primavera, aprenda com ela a rejuvenescer. Vista seu melhor sorriso, insista, invista na contemplação. Espalhe toda a alegria, seja mais que 1000 repiques de tarol. Se lhe faltar uma companhia, lembre-se que o dia lhe dará o sol. Por favor, não desista, fique com a paz. Deixe quem quiser falar, não ligue, então deixe quem quiser falar. Um dia ouvi de uma criança que odiadores querem odiar. O jeito de acalentar clareia e expande a forma de sentir. O bem não tem nenhum segredo, não precisa medo, basta confiar. Por mais que a vida esteja osso, carne de pescoço dura de aguentar. Por favor, não desista, fique com a paz. Deixe quem quiser falar, não ligue, então deixe quem quiser falar. Um dia ouvi de uma criança que quem planta flores, flores colherá. O jeito de acalentar clareia e expande a forma de sentir. O bem não tem nenhum segredo, não precisa medo, basta confiar. Por mais que a vida esteja osso, carne de pescoço dura de aguentar. Por favor, não desista, fique com a paz. Por favor, não desista, fique com a paz. Por favor, não desista, fique
paz.